Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom e Amém. a sua benignidade dura para sempre. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Gostaria de ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 9, e falar sobre vidas com feridas que não param de sangrar. Vamos basear-nos numa história, mas vamos extrapolar, vamos ter uma visão mais abrangente daquilo que o Senhor Deus quer nos mostrar nesta manhã. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, vamos ler a partir do verso 19. E Jesus, levantando-se, o seguia. E também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Amém. Só disso. Nos Evangelhos fala a história desta mulher. Nós podíamos ler também Marcos, capítulo 5, e Lucas, capítulo 8, e assim nós entendemos a história desta mulher através de várias perspectivas dos três evangelistas. Então aqui é relatada uma história de uma mulher que sofria de uma hemorragia durante 12 anos. Se nós lermos toda a história e nas várias perspectivas dos evangelistas, nós vamos encontrar que esta mulher durante 12 anos gastou todo o dinheiro que tinha, todos os haveres que tinha, e não conseguiu nada. Não conseguiu resposta, não conseguiu solução, não conseguiu ser curado. Esta mulher vivia na terra de Israel, e na terra de Israel existiam, e ainda existe hoje, leis. Uma das leis é que uma mulher com hemorragia contínua era considerada impura. Então, as pessoas que poderiam eventualmente ter este problema eram consideradas impuras. E esta impureza ela era considerada não somente física, mas também uma impureza social e uma impureza religiosa. Então, o que é que acontecia? Acontecia que, no caso de acontecer isto a certas pessoas, e a esta mulher especificamente, esta mulher, era excluída, era isolada, era afastada e não podia participar na vida da comunidade e na vida religiosa. Não podia participar. Estava completamente isolada, era excluída. Agora, este é o ponto que eu quero focar. Nós sabemos que, pela história, que a mulher tocou na orla do vestido de Jesus e foi curada. Amém? Graças a Deus. E depois Jesus até pergunta: quem me tocou? E os discípulos dizem: mas toda a gente toca. E ele explicou que aquele toque foi especial, aquele toque tinha uma intenção, não é? Há pessoas que tocam em Jesus com uma intenção, e Jesus sente a intenção. Mas a questão que eu quero levantar nesta manhã é que há vidas com feridas que não param de sangrar por anos e anos. Há vidas que são vidas completamente, tal e qual como esta mulher, vidas isoladas, vidas excluídas,
vidas sofridas, vidas excluídas muitas vezes dos seus lares, excluídas das suas famílias, excluídas dos círculos sociais e por vezes excluídas até da igreja. Porque segundo a lei, ela não podia participar. Hoje as leis não são tão rígidas, embora elas existam. Mas as pessoas continuam isoladas, continuam excluídas. Algumas delas até se auto-excluem. Quando tudo diz que não há solução, quando tudo dizia aquela mulher, não há solução, não há resposta. Então o que é que restava para ela? Quando nós recebemos uma notícia que não há resposta, que não há solução, o que é que nos resta? Isolamento. Exclusão. Ficamos completamente à parte. Isolamento e exclusão também abrem feridas que sangram continuamente. E estas feridas que sangram continuamente podem indicar diversas situações. Então é bom analisarmos cada situação. Meus irmãos, eu tenho notado que durante anos e anos e anos as pessoas que frequentam as igrejas, anos e anos e anos as pessoas sentam-se na cadeira da congregação, mas estão auto-excluídas, estão completamente isoladas. Estão com feridas profundas durante anos e anos e anos. O que fazer? Esta mulher sabia o que tinha que fazer, porque ela tinha uma convicção íntima. E quantos sabem o que fazer? Ou, por outro lado, quantos não sabem o que fazer? O que fazer nestes casos? Em primeiro lugar, eu digo, vezes sem conta, em primeiro lugar, ouça a palavra de Deus. Em primeiro lugar, ouça a voz de Deus. Em primeiro lugar, ouça Deus. Frequentemente as pessoas perguntam: o que eu faço? Nesta situação, naquela situação, na outra situação. A minha resposta é sempre a mesma. Ouça a Deus. Fique atento àquilo que Deus diz. Segundo passo, para que possamos ouvir a voz de Deus de uma forma nítida, eu vou repetir, para que possamos ouvir a voz de Deus de uma forma nítida, temos que limpar os ouvidos. Temos que limpar toda a sujeira. Temos que limpar tudo aquilo que impede que a voz de Deus seja ouvida. Temos que pôr tudo em ordem. Porque se não colocarmos tudo em ordem, dificilmente ouvimos a voz de Deus. Conseguimos ouvir muitas vozes. Por vezes há muita confusão. Vidas que sangram continuamente e que muitas vezes não se vê, estão completamente baralhadas no seu isolamento, nem se preocupam na limpeza interior e não conseguem ouvir Deus. Então, eu digo, vamos remover toda a sujidade, vamos remover todos os detritos, vamos cuidar do templo de Deus, porque a Bíblia diz que não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, para
para que o templo de Deus possa ouvir a voz de Deus, tem que ser limpo, tem que ser tratado, para que não aconteça pior, para que possamos prevenir uma, agora vou mais longe, para que possamos prevenir uma infecção. Há feridas e há feridas que provocam infecções. Feridas infectadas podem dar origem a cancro. E o cancro pode matar. Há pessoas no meio da igreja que vivem anos e anos e anos e anos. Imagina esta mulher, durante 12 anos. Façam as contas, 12 anos, quantos dias são? Quantas horas são? Continuamente com uma ferida que não fechava. Quantos anos as pessoas sentam-se nas cadeiras das congregações com feridas abertas durante anos, anos e anos. E algumas até já têm cancro. Algumas até já estão quase a morrer. Então é importante, não basta somente virmos à congregação, não basta somente ouvirmos a mensagem e dizer, foi tão boa. Não, nós temos que tratar. Você, quando vai ao médico, entra no consultório do médico e diz ao médico, olha, eu tenho isto e aquilo e aquilo outro. E depois vai embora logo. Deu a informação ao médico e sai porta fora. Porta fora. É isso que faz? Claro que não. Espera que o médico vá analisar as causas, as origens, que consiga descortinar qual é o problema e depois espera que o médico lhe passe uma receita. Sim ou não? Claro. Então, é importante analisarmos as causas, é importante vermos qual é o problema, porque, meus amigos, meus irmãos, não basta sentarmos nas cadeiras da congregação. O facto de uma pessoa entrar numa igreja e sentar-se numa cadeira não lhe dá a entrada no reino dos céus. Não dá! Há muita gente que anda enganada. Frequenta os cultos das igrejas, mas não tem uma relação com Deus. Não tem uma vida limpa perante Deus. Qual é o meu conselho? Faça um esforço. Procure ajuda. Fale com os líderes da igreja. Ontem eu estava a ler uma história que talvez um destes dias possamos falar um pouco mais sobre isso. E a história que está registrada na Bíblia, a história é que um homem estava a ler o livro de Isaías junto a uma praia. E de repente o Espírito Santo pega um homem de Deus e diz, chega-te ao pé dele. E ele disse, quero Filipe. E Filipe pergunta para ele, entendes tu aquilo que estás a ler? A questão é que as pessoas, a maioria das pessoas diz amém a tudo, mas não entende. Não entende. Então o meu conselho hoje é essa ajuda. Seja persistente. Quando você quer uma resposta, o que é que faz? Manda um e-mail e depois esquece. Faz um telefonema e depois esquece. Não. Você insiste. Quer uma resposta. Sim ou não? Sim. Com Deus é a mesma coisa.
Pessoas caminham anos e anos e anos com feridas que não param de sangrar. E por anos e anos e anos atingem outras. Anos e anos e anos nos bancos da igreja a sofrer sem qualquer resultado. Anos de ilusões, anos de sonhos frustrados. Quero-vos dizer o seguinte: pessoas feridas, continuamente, elas ferem. Pessoas magoadas, continuamente, elas continuam a magoar. Pessoas frustradas, elas continuam a frustrar os outros. Pessoas desiludidas, elas desiludem. Esta é uma verdade que já foi constatada. Quantos de nós já sentimos sintomas de desilusão, de frustração, de isolamento, de feridas que não estão saradas? Há quanto tempo isso existe nas vidas? O que é que estamos a fazer? O que é que você já fez para que isso pare? Já fez alguma coisa? Por outro lado, o que é que você está disposto a fazer? A Bíblia conta várias histórias, entre elas uma história de um homem que um dia ficou doente. E era um homem muito importante. Era um homem da alta sociedade da altura. E a mensagem do homem de Deus foi: vai para o Rio Jordão e mergulha-se 7 vezes. E a pergunta é: o que é que você está disposto a fazer para que a ferida pare de sangrar? A este homem foi-lhe dito: mergulha-se 7 vezes no Rio Jordão. Não foi no rio mais limpo, foi no rio mais sujo. O que é que nós estamos dispostos a fazer? Muita gente diz: não consigo ouvir Deus. Porquê? Não tem a vida limpa. Não tem os ouvidos limpos. Por isso está completamente baralhado. Houve tantas vozes, que quando Deus fala, não sabe reconhecer que é Deus. Deus, sabe onde é que Deus fala? Deus fala no silêncio. Deus fala no silêncio da sua palavra. Deus fala quando nós falamos com Ele. Há pessoas, anos e anos e anos, na igreja, completamente isoladas, completamente excluídas, auto-excluídas, a sangrar, a sangrar, a sangrar. Muitas vezes querem ajudar os outros, mas não conseguem, porque eles próprios não estão curados. Como é que nós vamos conseguir ajudar os outros se nós próprios estamos mal? Como diz, como é que um cego pode guiar outro cego? Uma pessoa que está isolada não pode ajudar ninguém. Voltando à história, esta mulher tinha uma hemorragia há 12 anos. Quero-vos dizer que existem hemorragias espirituais. Pessoas que ainda não experimentaram o poder da cura que existe no corpo de Cristo. Pessoas que continuam a sangrar e não experimentam a cura que existe no corpo de Cristo. Para que exista cura, a pessoa tem que decidir tocar em Jesus. Voltamos à história.
se lermos todo o contexto, se lermos as histórias nas várias perspectivas, vemos que Jesus estava com muita gente à volta. Mas na grande multidão, naquele momento, uma pessoa estava ciente de que tinha que tocar em Jesus. Provavelmente não era fácil furar a barreira das pessoas para chegar a Jesus. Provavelmente não é fácil tocar em Jesus, por causa das muitas pessoas que estão ao redor, das muitas opiniões que estão ao redor, dos muitos achismos que estão ao redor. Os próprios discípulos poderiam estar a barrar a aproximação de Jesus. Hoje em dia existem muitas pessoas que barram a aproximação dos líderes. Só algumas pessoas é que conseguem romper com as barreiras. Esta mulher conseguiu romper com as barreiras e conseguiu tocar em Jesus. Muitas pessoas vivem vidas com feridas que não param de sangrar. Anos, anos e anos. Por isso eu volto a dizer, vamos voltar às Escrituras. Vamos voltar a ler a Palavra de Deus. Vamos treinar o nosso espírito para ouvir e obedecer. Ouvir, vamos todos dizer, ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. A fé, ela está relacionada sempre com fidelidade. A fidelidade está relacionada com intimidade. Intimidade está relacionada com a aproximação, proximidade. Quem está excluído, quem está isolado, dificilmente fica próximo. Estou a falar de pessoas que vivem dentro da igreja. Então, não importa o tempo de espera. No tempo de espera, não desespere. Procure uma oportunidade para tocar no manto do Senhor Jesus. A situação realmente pode ser a pior. A situação pode ser tão grave que só você e Deus é que sabe. Há pessoas que têm feridas que só elas sabem e só Deus sabe. Então não há outra chance. É tocar na orla do vestido de Jesus. Amém? Amém. Isaías, o profeta, diz: desde a planta do pé até à cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não expelidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como uma subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Os profetas sempre apontam para o problema. O ministério profético denuncia o problema. Não é para matar a pessoa, é para curar e libertar a pessoa. Quando um profeta denuncia uma situação, é para prevenir a situação, é para dar solução. O profeta, que é profeta, dá a direção do Senhor, dá uma saída, dá uma solução. Deus tem uma promessa para cada um de nós. Jeremias disse assim: porque te restaurarei a saúde, curarei as tuas chagas, diz o Senhor.
pois te chamaram a repudiada, dizendo: é Sião, já ninguém pergunta por ela. Assim diz o Senhor: eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas e o palácio será habitado como outrora. Seja qual for a situação, Deus tem uma promessa. Deus tem a sua palavra. Deus deu-nos a sua palavra. E a sua palavra é para ser ouvida. A sua palavra é para ser obedecida. A sua palavra é como água para lavar a nossa vida. A sua palavra ela é enviada para curar. Porquê? Porquê que existem pessoas anos e anos na igreja, isolados, a sangrar, que só eles e Deus é que sabe. A Escritura aos Hebreus diz que Jesus Cristo, vamos dizer todos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus que sentiu o toque daquela mulher, um toque com uma intenção especial, é o mesmo Jesus que espera que cada um de nós toque com a melhor das intenções os seus vestidos. Amém. Não vale a pena andar anos e anos e anos a sangrar. Anos e anos e anos debaixo de uma autoexclusão. Não vale a pena. Não vale a pena estarmos a viver a sangrar, completamente isolados. Muitos dizem: só Deus sabe todas as coisas. É verdade. E você também. Então tome um passo. Siga em frente. E diga: Jesus, eu quero tocar na orla do teu vestido. Amém. Aleluia. Pare de sangrar. Porquê que está a sangrar durante anos e anos e anos? Esta mulher, 12 anos a sangrar. Muitos, durante algum tempo, sofrem no seu isolamento. E alguns até desistem. Alguns param. Mas não há solução. Há solução, sim. Ouça a palavra de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo, não muda. A palavra de Deus diz que Deus não muda. Deus é imutável. As suas promessas são imutáveis. Por que é que continuamos a sofrer? Jesus instituiu a igreja. Na igreja há líderes. Há pessoas idóneas para que possamos ajudar, orar, chorar com os que choram, alegrar com aqueles que se alegram. Porquê é que as pessoas vivem anos e anos a sofrer? Muitas vezes não encontram o verdadeiro Jesus. Encontram a religião, não encontram Jesus. Vêm picar o ponto aos cultos. Sabe porquê que as pessoas vêm picar o ponto aos cultos? Porque ainda não tiveram um encontro com Jesus. A questão é, se a pessoa não teve uma experiência com Jesus, é um objeto de culto. Só um objeto. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos pedir ao Senhor ajuda
para que pessoas que possam ouvir esta mensagem possam procurar ajuda. Primeiro, ajuda de Deus. Ajuda da palavra de Deus. E depois a igreja tem líderes que podem ajudar, podem ouvir. E digo mais, podem ouvir e calar. Percebeu? Ouvir e calar. Que o líder é para ouvir e calar, não é para ouvir e depois mandar para o correio da manhã. Não. Ouvir e calar. Não é? Vamos pedir ao Senhor esta manhã que nos ajude a nós e aos outros, para que não vivamos mais uma vida de isolamento, mais uma vida de exclusão, mais uma vida cheia de feridas que não param de sangrar, mas vamos pedir ao Senhor que nos dê a capacidade de ouvir a Sua palavra, tocar na hora do seu vestido e que possamos ser curados. Amém? Amém? Amém. Vamos ficar de pé então. Aleluia.